Obrigado, Lília. Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Quero também cumprimentar todos que vierem nos assistir, porque nossa fala está sendo gravada, depois será repercutida nas redes sociais do Centro Espírita Irmandal. E nós estamos aqui hoje como trabalhador do Centro Espírita Dom Feliciano, bem como trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Parobé, o qual somos portadores de um abraço fraterno de todos aqueles nossos irmãos que estamos lá lutando para implantarmos esse ponto de luz para iluminar a todos que lá forem nos procurar. Eu quero também me apresentar àqueles que vierem assistir. Como a Lília disse, meu nome é Flávio Heleno Bernardes, tenho 73 anos, sou de pele clara, calvo, uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa preta. Eu acho que isso é um respeito aos nossos irmãos e irmãs que têm dificuldade de visão para nos ouvir e sentir, pelo menos, um pouco do ambiente que a gente está tentando transmitir. Se nós nos perguntarmos se somos cristãos, eu acredito que a maioria vai responder que sim, porque cristão é o que segue em Cristo. Mas muito de nós temos uma ideia de que Cristo veio nos salvar, que Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. Mas nós podemos afirmar, pelo tempo que a gente tem convivido dentro da doutrina espírita e ouvindo outros expositores, palestrantes, porque em tempo eu quero reafirmar que nós não somos palestrantes. Nós somos expositores da doutrina espírita, porque nos valemos do pouco conhecimento que ainda temos dela para transmitir aquilo que nós colhemos através do nosso estudo. Então nós vamos aprender que Jesus não veio para salvar ninguém. Não foi esse propósito. Ele veio sim para nos ensinar a nos salvar através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Porque ele deixou um roteiro de salvação. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, ele está nos dizendo que, se nós cumprirmos aquilo que nós aprendemos no seu Evangelho, nós estaremos caminhando para uma salvação que, para nós espírita, é quando nós atingirmos a condição de espírito puro. Então, na noite de hoje, nós estamos nos valendo do livro que a capa está projetada, um livro ditado pelo irmão X, não é o irmão 10, é o irmão X, que era também Humberto de Campos. Ele usou esse pseudônimo para proteger a Federação Espírita Brasileira, bem como Chico Xavier, de ações judiciais em busca dos direitos autorais, que já naquele período corria na justiça uma reclamação dos familiares de Humberto de Campos. Então, durante o período, ele usou esse pseudônimo. E ele editou essa obra, Pontos e Contos, e nós vamos utilizar o capítulo 10, que vai dizer o discípulo de perto. E eu convido que façamos uma reflexão, se nós não vamos nos identificar dentro desse conteúdo que nós vamos apresentar a partir de agora.
Diz lá Humberto de Campos, nesse capítulo 10, que Efraim, filho de Atede, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequenos colégios de aprendizes diretos para a enunciação da Boa Nova, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividia cargos e prebembas, vantagem e despojo de subido valor. Aí nós vamos observar que esse Efraim despertou nele o interesse de procurar Jesus por interesses pessoais, materiais, de projeção, e porque na época os judeus esperavam um Messias que viesse libertá-lo. E essa libertação, na ideia de Efraim, seria um ato de conquista. E esse ato de conquista faria com que esse novo mandatário escolheria companheiros para conduzir o governo de então. E ele queria, entre aspas, né, ditado popular, uma beirada nesse governo. Será que hoje é muito diferente daquilo que havia lá? O que vocês acham? Como é que nós vamos entender? Será que nós não temos alguns interesses de nos aproximar de algumas pessoas influentes para conseguir uma consulta, furar a fila de algum ambiente, dar um jeitinho brasileiro? Isso não acontece? Com Efraim era a ideia dele. Mas continua Humberto Campos. Aconselhava, pensava ele, portanto, disputar-lhe a presença, se ele ia discípulo chegado ao coração. Esse era o propósito de Efraim. De cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. Porque o jovem, ele estava em busca dos valores materiais, posição desse novo governo na imaginação dele. Porque o Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava possuído de imanifesta angústia. E a gente pode entender, né, essa angústia de Cristo daqueles que se aproximavam dele. Qual eram as intenções, qual era o propósito. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhava. Estava próximo das comemorações em que Jesus foi sacrificado. Sereno e afável, pediu a Efraim lhe abrisse o coração. É o que nós vamos agora procurar fazer com esse Cristo que nós todos buscamos. Vamos abrir o nosso coração. Senhor, disse o rapaz, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassivo. Vem disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Ali ele manifestando uma ambição de querer, se oferecendo assim, mas com as intenções já manifestadas no início da fala. Então nós, refletindo, trazendo isso para dentro de nós, porque quantos de nós não temos essa ambição de tirarmos proveito e privilégio para seguir Jesus num sistema de barganha. Se eu conseguir isso,
eu faço isso. Se eu receber isso, eu vou no centro espírita. Se eu me fizer isso, eu vou pagar uma oferenda. Pessoal, se eu estiver falando algo que não combina com nossos dias atuais, por favor. Jesus sorriu e falou calmo. Diz ele: tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição de discípulo de perto? E faz uma pergunta direta para o nosso Efraim. Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? Pergunta ele ao Cristo. O divino amigo que lhe sondava os recônditos caninhos da consciência esclareceu pausadamente. Eu, quando estava preparando esse trabalho, às vezes eu me imaginava como Cristo estava se sentindo na presença de alguém na condição desse irmão. E me pergunto assim, será, como é que Cristo me enxerga na maneira que eu proceda semelhantemente a esse nosso irmão? Continua o aprendiz de longe, diz Cristo, o aprendiz de longe pode crer e descrer, abandonando a verdade e esquecendo-a periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Então aí o Cristo já está fazendo uma comparação, o de longe e o de perto. Aí nós temos elemento bem mais substanciado para nós nos autoavaliarmos na condição de discípulo de longe ou discípulo de perto. Essa condição instável, né, que nós muitas vezes nos encontramos. Segue o Cristo. O seguidor de longe, provavelmente, entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O que Cristo está nos pedindo? Perseverança. Que nós, para nos considerarmos discípulos de perto, nós temos que ter perseverança no seu evangelho. Continua o Cristo. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial incessante. Quando nós nos propusemos a esse trabalho evangélico, nós temos que ver se nós não estamos buscando um segundo interesse. Porque nós temos, como diz Cristo aqui, a liberdade de buscar as honrarias e prazeres. Muitas vezes nós, ao decidirmos, tendo a oportunidade de decidir pela direita e pela esquerda, nós procuramos ir pela a estrada larga, aquela que nos dá os prazeres em detrimento daquilo que nós precisamos fazer um esforço. E aqui cabe nós fazermos uma reflexão. Esse esforço não é para agradar os outros. Esse esforço é para a nossa autoiluminação. Nós nos mudando como espíritos imortais que somos numa caminhada evolutiva. Continuando, o de longe, diz Cristo, dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto, armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Quando nós nos apresentamos como seguidores de Cristo, até que ponto nós aceitamos essas orientações evangélicas?
Até quando nós aceitamos as verdades de Cristo? Até o primeiro não? Até a primeira contrariedade? E muitas vezes a gente ouve esse alerta das pessoas que convivem conosco. Mas tu não é espírita? Como é que tu faltou com a caridade? Como é que tu diz essa palavra agressiva? Me corrija se eu estiver errado. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. Mas hoje eu não vou. Hoje está muito frio. Hoje está chovendo. Lá na casa espírita eles podem me substituir. Vai ter outro para ocupar meu lugar. Gente, no trabalho do Evangelho com Cristo não existe substituto. Ninguém vai fazer aquilo que é responsabilidade minha. Eu tenho esse compromisso, porque nós não assumimos compromisso com a direção da casa. Nós assumimos compromisso com Cristo. E quando nós damos essas desculpas para fugir da nossa responsabilidade, nós estamos negando o próprio Cristo. Então, nós temos que refletir quanto a isso. E isso, podemos alencar todas as possibilidades da nossa relação para o bem, para o bom comportamento, para as boas atitudes. Continua o Cristo. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseje. Agora, o de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. Esse é o convite que Jesus nos faz. Que nós nos mantenhamos fiéis a Ele, independente das acusações que nós recebemos. Os nossos antepassados, eles foram jogados nas arenas. E eles tinham um meio de se salvar, era só ter negado Nazareno, como eles questionados. Se eles negassem Cristo, eles não seriam queimados, não seriam jogados às feras. Mas não, eles se mantiveram fiéis e foram devorados, consumidos pelas chamas, cantando os hinos de Hosana. Então, é essa a nossa convicção que nós precisamos ter. O de longe dar-se-á pressa em possuir, o de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. Aqui é um jogo de interesse entre o ter e o ser. O que eu estou me preocupando mais, em ter ou em ser? O que Cristo quer de nós? Que nós busquemos o ter, conquistar os bens materiais, ou ser uma pessoa de bem, uma pessoa em busca da nossa elevação espiritual. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição de sofrimento. Continuamos no ter e o ser. Esse sofrimento a gente às vezes pode considerar algo assim ruim, mas o sofrimento, nós aprendemos na doutrina que o sofrimento está diretamente, ele é diretamente proporcional à nossa evolução espiritual, ao nosso conhecimento da vida espiritual, na nossa verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Que nós estamos aqui de passagem, que o corpo é apenas um instrumento para nós cumprirmos aquilo que nos comprometemos e que Deus, na sua infinita bondade, nos oferece através da reencarnação, que é a reparação de algo que nós tenhamos feito errado. Uma reconciliação com alguém do passado. Se nós olharmos com esse foco, o sofrimento deixa de ter a intensidade que nós, às vezes, atribuímos. Porque lá no Evangelho nós vamos encontrar uma citação que diz assim: a dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos. Puxa, mas que Deus é esse que me diz que eu tenho que sofrer? Essa bênção da dor é a oportunidade de nós repararmos algo que tenhamos
nos mal conduzido dentro da nossa caminhada. A gente pode pensar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que tem o hábito do álcool, da gula, do excesso. E ele tem um período da sua existência que ele consome esses prazeres. Em um determinado momento, ele começa a se sentir com algo que incomoda no seu lado, na região hepática. E ele vai consultar e vai ver que está com uma cirrose, um câncer. De quem ele tem que reclamar? De Deus ou dele próprio? Daí aquela dor que veio para ele, podemos imaginar que é uma dor intensa, veio para ele refletir, para ele se reconsiderar consigo mesmo e com o Criador. Então essa dor vem a ser uma bênção porque ele vai procurar entender, desde que ele tenha conhecimento, é a perspectiva da vida espiritual, da continuidade da vida. Ele já vai agradecer, já vai poder agradecer a partir de agora que ele começa a fazer uma reparação, uma drenagem daquilo que ele fez de excessos, já a partir de agora. Não precisar, de repente, retornar numa outra existência com aquela lesão intensa na sua região hepática. Então, a dor, olhada por não é sofrimento. Continuando o que Cristo diz: o de longe padecerá muitos milindres, o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizer necessárias. Porque o de longe vai se sentir com orgulho ferido. Quem se melindra é porque o seu orgulho foi atingido. Alguém acionou aquele seu sentimento orgulhoso que ele se melindrou. Porque não se entende que aquilo ali de novo, as desavenças que nós encontramos no nosso dia a dia são oportunidade de reflexão, oportunidade de reconciliação, oportunidade de aprendizado. Então, quando alguém vai nos melindrar, nós temos que entender que aquele nosso irmão, ele está numa condição de dificuldade. É a questão de nós sentar do outro lado do balcão. Porque quando nós chegamos em algum estabelecimento, principalmente no estabelecimento público, que a pessoa é ríspida conosco, e nós queremos responder na mesma altura, nós perdemos a oportunidade de fazer a reflexão. O que deve estar acontecendo com aquela pessoa? Qual é a situação dela em casa? Com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o patrão, com o chefe? Não, nós queremos mostrar que nós somos mais poderosos, porque nos melindramos. Os melindres demonstram ainda uma imperfeição muito incidente em nosso comportamento. Continua o mestre. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. Aqui não saiba a mão esquerda o que a mão direita dá. Não, eu vou dar. Mas eu quero saber o que eu vou receber. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizer assim: não, mas eu não ajudo mais ele. Olha, ele não tem consideração comigo. Ele nem me telefona, ele nem me cumprimenta, eu quero aplausos. Então, só vou fazer o bem se me aplaudir. Abrindo parênteses, um determinado momento da nossa caminhada, nós, lá no Centro Espírita Dom Feliciano,
tivemos a ideia de iniciar um abrigo. E tinha sido construída a sede nova, tinha a sede antiga, que estava meio desativada, e se pensou assim, não, a ideia era assim, nós teríamos uma casa que abrigava as pessoas que teriam familiares no hospital, precisavam permanecer e não tinham locais para ficar e não tinham condições de ir para o hotel de alimentação. Então, passaria a noite, receberia uma janta, um banho e um café de manhã e seguiriam as suas vidas. Nós procuramos o poder público para fazer um comodato. E lá, a pessoa que nos recebeu lá, com muita atenção, valorizando muito a atitude que estava se fazendo, e se dispôs a fazer o comodato. Só antes de nós sairmos, ele disse assim, não, eu faço, eu aceito participar, mas eu só tenho uma exigência, que coloque o meu nome nesse albergue. Então, vê que ele ia nos ajudar, mas ele queria que tivesse na fachada o seu nome. Claro que não foi adiante a proposta. Anos depois, se conseguiu fazer esse comodato. Então, com a mão esquerda, não vê o que a mão direita dá. É essa que o Cristo está falando do discípulo de longe. Ele vai dar, mas ele quer as honraria de dar. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência ao celeste desígnio, a qualquer momento. Esse martírio não devemos entender como flagelo, se autoflagelar ou se automutilar. Esse martírio é trabalhar pelos outros. Dar uma hora mais de atenção, fazer com que aquele nosso irmão que precisa tenha a oportunidade de ter um lanche mais sadio, uma refeição mais suculenta, um abrigo, uma cama mais quente. Chegar um pouco mais tarde em casa, ou não ir num evento, não assistir o jogo do Grêmio, do Internacional, não ver o último capítulo da novela, porque está lá atendendo alguém. E nós tivemos a oportunidade, e a gente pode dizer que isso foi muito bem representado na questão das enchentes, que o bem é muito mais do que o mal. A gente vê a oportunidade. Mas existem questões que nós precisamos avaliar. Após longa pausa, fixou em Efraim os seus olhos doces e indagou o mestre. Aceitarás mesmo assim? Momento de definição. É o momento em que Cristo vai fazer aquela frase que fez a Saulo na estrada, quando Saulo se deparou com aquela visão, e daí Saulo faz a pergunta ao mestre: Mestre, o que queres que eu faça? É o momento que nós podemos fazer essa vocação com Jesus. Mestre, o que queres que eu faça? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou. Ele fica naquela dúvida, né? E quantos de nós temos essa dúvida? Ele vai dizer assim: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Aqueles que chegam na casa espírita, têm o primeiro contato com a doutrina, o estudo, e diz assim: me encontrei, é por aqui que eu vou. Não tem mais nada melhor do que isso aqui que me foi passado. Se deslumbrou, mas no primeiro contratempo, primeiro milímetro, já deixa de
ser aquilo que ele imaginava. Diz Efraim, vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Deserção diante do compromisso a ser assumido. Jesus aceitou-lhe o complexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atede, nunca mais voltou. Então, aceitarás mesmo assim? É uma pergunta que nós devemos fazer hoje. Tudo isso que foi colocado, porque se Jesus se apresentasse para nós, como ele fez para Saulo na estrada de Damasco, qual é a reação que nós teríamos? Nós aceitaríamos toda essa instrução que ele deu sobre o discípulo de longe e o discípulo de perto? Qual seria a nossa reação? Queremos ser o discípulo de perto ou ainda vamos continuar sendo o discípulo de longe? Que a resposta fique com cada um de nós. Obrigado.